Pessoal, bom dia. Abram a apostila na página 54. Vamos continuar as correções dos exercícios que nós começamos na videoaula passada, movimento vertical, parte 1. Então anotem no alto da página o nome desta videoaula. Correção, exercícios, movimento vertical, parte 2. Nós já corrigimos, como eu disse lá na parte 1, o exercício 15. Vamos então ao 16. Leiam na apostila de vocês o enunciado do exercício e vamos interpretá-lo juntos. Então, o que ele diz? Ao término de uma formatura da EEAR, isso deve ser uma escola militar, um terceiro sargento recém-formado, para comemorar, lançou seu cap para cima na direção vertical até uma altura de 9,8 metros. Bem, nós temos que enxergar o movimento referencial. O nosso referencial é o eixo Y. Então desenhem aí na apostila de vocês o nosso referencial. Tá ok? Vamos admitir que o cap foi lançado a partir do solo. Então a mão do sargento está bem próxima ao solo. Nós poderíamos ter colocado a origem do referencial, por exemplo, na mão do sargento. Então, muito bem. O corpo é lançado desta posição inicial. Então, aqui é a origem do nosso referencial. Então, aqui é o S0. E o S0 vale quanto? Se ele está na origem do referencial, o S0 é 0. Ele foi lançado com uma certa velocidade, V0. Neste caso, o V0 pode ser igual a 0? Não, né? Se o V0 for igual a 0, o cap vai continuar parado na mão do sargento. Então, esse V0 é um valor diferente de 0, o qual nós estamos procurando. O cap atinge a altura de 9,8 metros. Então, lá em cima, nós temos o 9,8 metros. O 9,8 metros é a posição final do cap. Então, 9,8 metros é a posição final. Correto? Ora, isso aí é a máxima altura atingida pelo cap. Então, nós temos que saber que lá na máxima altura, a velocidade vale quanto? Na máxima altura é o lugar onde o cap, onde o corpo tem que parar para depois cair. Então a velocidade aqui é 0. E ele quer o V0. Além do mais, eu sei o valor da aceleração. É o G, que é igual a menos 10 metros por segundo ao quadrado. Ele quer o V0. Em função dos dados fornecidos, qual das três equações me permitem resolver a situação proposta? Analisando os dados fornecidos e os dados pedidos, então V0 eu quero, V eu tenho, S0 eu tenho, S eu tenho. Se eu tenho S0, se eu tenho S, não pode esquecer, então, que eu tenho ΔS. Então aqui cabe Torricelli. V ao quadrado, 0 ao quadrado. V0 ao quadrado eu quero. Mais. Quanto vale o A? Menos. Só mais.
2 vezes A. Vou colocar o 2 aqui, ó. Tá certo? 2 vezes A. Vezes ΔS. ΔS é a posição final, 9,8, menos a posição inicial, 0. Então, se resolvermos isso daqui, nós encontramos o valor do V0. Ok? Então, 0 será igual a V0 ao quadrado, 20 menos 20, vezes 9,8 menos 196. Ok? Então, daqui sai que 196 é igual a V0 ao quadrado. Então, V0 será igual a raiz quadrada de 196. Então, V0, raiz quadrada de 196, 14 metros por segundo. Anotem a solução do problema. Se for demorar muito, dê uma pausa no vídeo, anote e depois dê um play e continuem acompanhando a videoaula. Vamos então ao 17. Um balão sobe com velocidade constante de 10 metros por segundo. Quando ele está a 120 metros do solo, um parafuso se desprende dele. Então, espera aí, moça. Movimento vertical, então nosso referencial está aqui. Eixo Y. A partir do solo. Inicialmente, o que eu tenho? Um balão. O balão está subindo com esta velocidade. Quando ele está nesta posição, então espera aí, nós vamos começar a estudar o movimento a partir desta posição. Porque é a partir desta posição que acontece o quê? Um parafuso se desprende do balão. Ok? E ele pede uma informação depois sobre o parafuso. Então espera aí. Lá nos 120 metros, está quem? Faça aí algo parecido com um balão. Tá ok? Tem um balão. Esse balão, ele está subindo. Então, a velocidade, a partir desse ponto, como eu estou começando a estudar o movimento, a partir desse ponto, isso aqui é o nosso ponto inicial. Então, eu vou chamar de velocidade inicial, V0. Então, a velocidade inicial do balão é igual a quanto? 10 metros por segundo. O sinal da velocidade do balão está correto aqui? Pessoal, nós temos que enxergar sinais de velocidade, temos que enxergar sinais de aceleração. Está correto, porque nesse instante o balão está subindo. Se ele sobe, ele concorda com o nosso referencial do movimento progressivo. O que mais que eu sei aqui? Isso aqui é o nosso ponto inicial, ponto de partida. Então eu sei que o nosso S0 vale a altura na qual se encontra o balão. 120 metros. Mas o que interessa não é o balão. O que interessa é o parafuso, que se soltou do balão. Ok? Então, na realidade, quem está nesta posição inicial, 120 metros, é o parafuso. Qual é a velocidade inicial do parafuso? Lembrando que ele está preso ao balão. É 0? Não, não é 0. Se o parafuso está preso ao balão, ele tem a mesma velocidade do balão? Sim. Então, se o balão sobe com esta velocidade de 10 metros por segundo,
O parafuso, nesse instante, também está subindo com velocidade de 10 metros por segundo. Então, o que nós temos aqui em relação ao parafuso é a velocidade inicial do parafuso e a posição inicial do parafuso. Aí o parafuso cai. No exato instante que ele chega ao solo, nós vamos ter a posição final. Qual é a posição final do parafuso? 0. O que mais que eu sei sobre o movimento? Movimento vertical, não importa se sobe ou desce, eu sempre sei o valor da aceleração. A aceleração é igual a g, e o g tem valor igual a 10 metros por segundo ao quadrado, porém negativo, porque ele é sempre para baixo, contrário ao referencial. E o que ele pede? Despreza a resistência do ar, determine no item A, que sumiu aí, o tempo que o parafuso leva para atingir o solo. Então no item A ele quer o tempo de queda. Não é isso? Em função dos dados fornecidos, qual equação permite resolver o problema? Então, pessoal, eu vou bater de novo na mesma tecla. Se você não organizar os dados, isto é, não souber o que ele forneceu e o que ele está pedindo, o que ele forneceu e o que ele está pedindo, o que ele forneceu e o que ele está pedindo, você não vai conseguir resolver o problema. Porque depois de interpretado o problema, basta você ir lá nas equações e verificar qual delas se encaixa aqui. Então, lá das 3 equações que vocês têm, que nós temos a equação da posição, a equação da velocidade e a equação de Torricelli. Qual provavelmente me permitirá resolver o problema? Pessoal, em função dos dados, quais são os dados? Posição final eu tenho. Posição inicial eu tenho. Velocidade inicial eu tenho. Aceleração eu tenho. Então, provavelmente aqui você vai resolver pela equação da posição. S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Substitui os dados que você conhece. Resolveu? Ótimo. Não resolveu? Aí você vai ver o que fazer. Muito bem. Posição final, 0. Posição inicial, 120. Mais, por que mais? Porque o movimento dele é progressivo, então a velocidade é positiva. V0, 10. Vezes T, menos, por que menos? Porque o G é negativo. 10 T quadrado sobre 2. Então, daqui nós temos a seguinte equação. Posso dividir aqui, olha. 10 por 2? Posso, né? Então, vai dar 5 aqui. Tudo bem? Vamos ficar, então, com 120 mais 10t menos 5t ao quadrado. Essa equação, de qual grau é? Segundo grau. Então, você já sabe que a solução vai ser por Bhaskara. Então, vamos organizar isso daqui, passando tudo para o primeiro membro. Então, vai ficar menos 5t quadrado mais 5t ao quadrado. Menos 10t, menos 120, isso aqui igual a 0. Bem, você vai ter que resolver isso. Tá ok? Eu escrevo Bhaskara assim. Menos b, mais ou menos, raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, tudo isso daí dividido por a. Se você não escreve assim,
escreva do jeito que você aprendeu. Ou então do jeito que para você é mais fácil. Para mim, não importa. Então, do meu jeito, menos b. Menos 10. Mais ou menos, raiz quadrada de b ao quadrado, menos 10 ao quadrado, menos 4 vezes a, 4 vezes 5, vezes c, menos 120, tudo isso daqui dividido por 2 vezes a. 2 vezes 5. Ok? Estão aí tentando resolver a equação? Uma equação de segundo grau fornece quantos valores como resultado? 2. Lá na matemática, os 2 valores sempre são aceitos. Aqui na física depende. Depende do que nós estamos calculando. Na equação de segundo grau. Nesta aqui nós estamos calculando o tempo. Existe tempo negativo? Não. Não existe tempo negativo. Então, se você resolver essa equação e por acaso encontrar um valor negativo, neste caso, como é tempo, ele será descartado. Tá ok? Pessoal, isso daqui, olha, vai dar 10, mais ou menos, raiz quadrada de quanto? 2.500? É isso? Dividido por 2 vezes 5? É isso? Bem, 10 mais ou menos, raiz quadrada de 2.500, 50, tudo dividido por 10. Então daqui sai. Vamos ter 2 valores. Correto? Quais? 10 menos 50 dividido por 10. Espera aí um pouquinho. 10 menos 50 dá quanto? Menos 40. Nós estamos calculando o tempo. Você já sabe que não temos tempo negativo. E você já concluiu aqui que se eu fizer essa conta vai dar negativo. Qual conta? 10 menos 50. Então nem continua. Não continua. Porque você vai fazer a conta e depois vai ter que descartar o valor. Por outro lado, 10 mais 50, 60. Dividido por 10. Então o tempo que nós estamos procurando é igual a 6 segundos. Tá ok? Muito bem. A velocidade com que o parafuso atinge o solo. Pelos dados que nós temos, V é igual a V0 mais AT. Então, V igual V0, 10, lá em cima. V0 é 10. Menos por quê? Porque o A é o G e o G é negativo. Vezes T, 6. Ok? Então, V igual menos 50 metros por segundo. Novamente a pergunta, esse sinal de negativo está correto? Precisa sempre verificar, pessoal. Deu negativo. Isso está de acordo com o problema? Sim. Lembrando que o problema não é o balão, e sim o parafuso. Como o parafuso cai, ele se desloca em sentido contrário ao referencial. Movimento retrógrado, velocidade negativa. Ok? Pessoal, pelo tempo que me resta de gravação,
Vamos fazer o 19, que está aí do lado. Então, por enquanto, deixa o 18 de lado. Enquanto eu faço o enquadramento aqui, procurem ler o enunciado do problema e interpretá-lo. Muito bem. Uma partícula é lançada verticalmente para cima com velocidade inicial de 15 metros por segundo. Então ele deu V0. V0 igual a 15 metros por segundo. Ok? O que mais que eu sei sobre o movimento? Que é o movimento vertical. Então eu sei a aceleração. G menos 10 metros por segundo ao quadrado. Ok? Eu sei o S0. S0 é 0. E ele fornece para nós o gráfico do movimento do corpo. Esse gráfico se refere ao quê? A variação da posição. Como é que eu sei o que é a variação de posição? Porque aqui está em metro. Então, na realidade, eu tenho um gráfico aqui, então vamos lá e escrevam lá. Da posição S em função do T, do tempo. Ok? Por que eu tenho uma parábola como resultado desse gráfico? Que para obter esse gráfico, nós precisamos de uma equação. Correto? Para construir qualquer gráfico, nós precisamos de uma função, de uma equação. Isso aqui representa a variação da posição de um móvel que se desloca verticalmente. Olha a equação da posição. Acabamos de ver que ela é uma equação de segundo grau. Toda equação de segundo grau, temos que lembrar agora lá da matemática, já fizeram isso em algum momento. Toda equação de segundo grau tem como gráfico uma parábola. Estão lembrados disso? Se for uma equação completa, uma parábola completa. Se for uma equação incompleta, uma parábola incompleta. Enfim, é uma parábola. Correto? Analisando esse gráfico, esse ponto aqui, olha, corresponde a qual posição? O corpo foi lançado aqui do solo. Então ele foi subindo, 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 subindo. Ele foi subindo, 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 subindo. E depois começou a cair. Então esse ponto corresponde à máxima altura atingida pelo corpo. Ora, se o corpo saiu desta posição, aqui é o S0. Que vale quanto? 0. Quando ele chegar lá na altura máxima, nós vamos ter qual posição em relação a esse movimento? A posição final. Tá ok? E ele está pedindo o quê? Ele está pedindo o deslocamento. Então ele está pedindo ΔS. Pessoal, como apareceu ΔS aqui, provavelmente a equação que permite calcular das três que nós temos deve ser Torricelli. Vamos escrever Torricelli. Se resolvermos, ótimo. Se não resolvermos, aí vamos ver o que temos que fazer dali para frente. Então, Torricelli. V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A delta S. Quanto vale a velocidade do corpo na altura máxima? Isto é, quanto vale a velocidade do corpo aqui na altura máxima? Na altura máxima ele tem que parar. Então a velocidade dele aqui é 0. Ok?
Então, 0 ao quadrado vai ser igual a V0, 15 ao quadrado, mais 2 vezes o A, menos 10, vezes o ΔS. De novo, como se calcula ΔS? Posição final S, eu não sei, menos a posição inicial, S0, que é 0. Tá ok? Então, resolvendo essa equação, nós vamos encontrar a posição final. E com isso, teremos resolvido o problema? Sim, porque a posição final é igual à altura máxima. Então, vai dar 0 igual a 225 menos 20S. Menos 20 vezes S, menos 20S. Isso aqui é S e não 5. Menos 20 vezes 0, 0. Então, resolvendo isso daqui, passo 25 para lá, 225 para lá, menos 225, igual a menos 20S. Ok? Portanto, menos 225 dividido por quanto? Menos 20 multiplica. Menos 20 vai dividindo. Isso aqui é igual a S. Então, portanto, S igual a 11,25 metros. Ok? Dica de Enem. Dica de processo seletivo. Quando você for fazer o Enem ou um processo seletivo, você vai ter 3 minutos para ler, entender e resolver. Então, se você conseguir economizar tempo numa questão, você vai usar esse tempo numa outra questão que vai precisar de mais tempo. Olha o gráfico, moçada. O que ele pede no gráfico? A altura máxima. Se esse gráfico fosse mais preciso, tivesse mais divisões aqui, olhando para cá, olha a correspondência desse ponto com essa altura, aqui, olha, esse valor será a altura máxima. Mas, porém, me falta precisão no gráfico. O gráfico vai de 5 em 5. Se fosse exatamente aqui no meio, a posição seria 12,5. Só que lá no Enem, ou no processo seletivo primeira fase, uma prova objetiva, com alternativas. Analisando as alternativas, por eliminação, pode ser 10 metros? Não. Pode ser 12,5? Não. Muito menos 15. Então, esse valor aqui, 11,25, está bem próximo do que você observou aqui na análise do gráfico. Então, uma questão que, se você for resolver, você vai gastar quase os 3 minutos. Se você conhecer as leis físicas e souber leitura de gráfico, você resolve em 30 segundos. Te sobram 2 minutos e meio para você utilizar numa outra questão mais trabalhosa, que não precisa ser necessariamente da parte de física no Enem, processo seletivo. Você pode usar esse tempo em qualquer uma das outras disciplinas. Muito bem. Falta fazer o 18. Eu vou deixar o 18 para vocês fazerem. Tá ok? E o 18, juntamente com aquele exercício que eu pedi lá na última aula do movimento retilíneo horizontal, lembra? Juntamente com ele,
vocês deverão me entregar numa data em que eu marcarei oportunamente. Então já vão tentando fazer esse 18 para que, quando eu marcar a data de entrega, você só vai passar a limpo e me entregar. Ou então, você vai ter tempo para sanar eventuais dúvidas antes da data de entrega. Tenham então um bom dia.